A Polícia Federal prendeu hoje o homem forte de 2 governos do PT. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma, é acusado de ter usado funções públicas para beneficiar o PT, empresas particulares e a si mesmo. O ex-ministro Antônio Palocci e 2 ex-assessores dele chegaram a Curitiba no início da tarde. Os 3 fizeram exame de corpo de delito, um procedimento padrão, e depois seguiram para a sede da Polícia Federal, onde ficaram presos por pelo menos 5 dias. Palocci foi detido no apartamento dele em São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Os policiais também fizeram buscas no escritório do ex-ministro e na casa que ele tem em Ribeirão Preto, no interior paulista. Para os investigadores, Antônio Palocci recebeu e distribuiu propina da Odebrecht entre 2008 e 2013. O registro desses pagamentos estava nas planilhas de um setor da empreiteira destinado apenas ao repasse de propina. Nas tabelas, segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, Palocci era identificado como italiano. Por causa deste apelido, a operação desta segunda foi chamada de Omertà, palavra que se refere a um código de silêncio da máfia italiana e que, de acordo com a Polícia Federal, também existia no setor de propina da Odebrecht. O que se verificou foi uma atuação intensa e reiterada do senhor Antônio Palocci na intermediação, na defesa de interesses da empresa perante a administração pública federal. O advogado de Antônio Palocci se mostrou surpreso com a prisão e criticou o que chamou de espetáculo. Não imaginava, porque ele não fez absolutamente nada que violasse a lei. Portanto, mas vai ter muita gente que vai ser preso sem ter violado a lei, não é? O espetáculo continua. Como se diz na língua inglesa, tão cultivada lá pelo pessoal da Lava Jato, the show must go on. O show tem que continuar. O circo tem que continuar. Nesta terça-feira, a Polícia Federal começa a analisar os documentos apreendidos na operação desta segunda. Na quarta e quinta-feira, os presos serão ouvidos pelos delegados. Palocci deve ser o último a prestar depoimento. A mais recente ação da Lava Jato a cargo da Polícia Federal baseou-se principalmente em evidências, perícia em computadores e associação de indícios e bem menos em delações. O personagem principal da 35ª fase da Operação Lava Jato tem o codinome de Italiano. Era assim que ele estava identificado em uma planilha encontrada com um ex-executivo da Odebrecht. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal chegou a pensar que se tratava de Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, por ele ter cidadania italiana. Mas e-mails e mensagens de celular de Marcelo Odebrecht apontaram para Antônio Palocci, que também foi ministro da Fazenda de Lula e ministro-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff. Uma das mensagens citava o nome de Brani, que seria Branislav Contic, que foi subordinado a Palocci. Outra cita diretamente o nome do ex-ministro. Essa mensagem dizia: veja com Brani que horas posso me encontrar amanhã com o Palocci. Qualquer horário, é prioridade. Os investigadores também chegaram à conclusão que JD, que aparece na planilha, é Juscelino Antônio Dourado, chefe de gabinete de Palocci quando foi ministro da Fazenda. Estes são os 2 assessores presos nesta segunda-feira, junto com o ex-ministro. Hoje podemos afirmar, sem sombras de dúvidas, que quando a Odebrecht se referia a italiano, ela se referia a Antônio Palocci Filho. Os investigadores também deram detalhes sobre a planilha, onde eram registrados os pagamentos de propina no período de 2008 a 2012. Um lançamento refere-se ao casal Mônica Moura e João Santana, responsável pelas 3 últimas campanhas do PT à presidência. No celular de Marcelo Odebrecht, os investigadores encontraram uma atualização dessa planilha, com pagamentos até 2013. Segundo o juiz Sérgio Moro, a planilha tem aparência de uma espécie de conta corrente informal do grupo Odebrecht com agentes do Partido dos Trabalhadores. Os valores de 128 milhões de reais, a grande maioria, sim, era destinada, ao que tudo indica, ao Partido dos Trabalhadores. E um saldo de 70 milhões, que seria ainda entregue posteriormente a essa data de outubro de 2013. Ainda há necessidade de aprofundamento das investigações nesse ponto. A Força-Tarefa investiga o caminho dos 128 milhões de reais e ainda apura se 6 milhões de reais foram diretamente para Palocci. Os procuradores identificaram que vários pagamentos foram feitos fora do período eleitoral, o que também sugere não se tratar apenas de meras doações.
Para o juiz Sérgio Moro, o conjunto de provas revela que Antônio Palocci Filho mantinha relações intensas com o grupo Odebrecht, inclusive com Marcelo Bahia Odebrecht. Também revela que Antônio Palocci Filho, identificado pelo codinome Italiano, prestou, mesmo no período que exercia cargo ou mandato público, serviços ao grupo Odebrecht junto ao governo federal. Para os procuradores, a atuação de Palocci no esquema de pagamento de propina era mais importante que o de José Dirceu, apontado pelo Ministério Público Federal como chefe do mensalão. Antônio Palocci Filho ter um papel maior que José Dirceu, eu acho que não restam dúvidas, sobretudo depois da condenação de José Dirceu no mensalão e pelos cargos que Antônio Palocci Filho, de relevo, ele sempre ocupou e como interlocutor do governo federal até mesmo após ele ter deixado o cargo de ministro da Casa Civil. A Lava Jato também encontrou indícios da atuação de Palocci em favor da Odebrecht em 3 outros momentos: a contratação de sondas para o pré-sal, o programa de desenvolvimento de submarinos do programa nuclear da Marinha e o aumento da linha de crédito do BNDES para o governo de Angola, que era de 700 milhões de dólares. A correspondência do então presidente da Odebrecht também revelou, segundo a Força Tarefa, a atuação de Antônio Palocci para beneficiar a companhia. Uma medida provisória de 2009 que traria benefícios fiscais para o Odebrecht foi vetada pelo então presidente Lula e anulada pelo Supremo Tribunal Federal. No e-mail para seus executivos, Marcelo Odebrecht relatou que Palocci pediu alternativas para compensar a perda. No documento divulgado logo cedo, a Polícia Federal explicou por que deu o nome de Operação Omertá, uma referência ao principal investigado, o italiano, e ao voto de silêncio que imperava no grupo Odebrecht, que, ao ser quebrado por integrantes do setor de operações estruturadas, permitiu o aprofundamento das investigações. Além disso, remete à postura atual do comando da empresa, que se mostra relutante em assumir e descrever os crimes praticados. Mais tarde, durante a coletiva, os procuradores reafirmaram que Marcelo Odebrecht tem se recusado a falar, mas dada a consistência das provas levantadas, uma delação premiada começa a se tornar menos relevante. Todas as vezes que tentamos ouvir Marcelo aqui na polícia, ele ficou em silêncio. A partir disso, você não pode depender apenas da palavra de uma pessoa para conduzir uma investigação. E as provas que nós tínhamos, e as releituras, e as novas análises que nós fizemos, tornaram prescindível a participação de Marcelo. Tanto espontaneamente, através de colaboração, que não havia necessidade da palavra de Marcelo, tendo em vista a robustez dos elementos probatórios que nós produzimos. O Partido dos Trabalhadores afirmou em nota que todas as operações financeiras foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. A defesa de Branislav Contic afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito, não recebeu vantagem devida e foi preso arbitrariamente. Nós não conseguimos contato com as defesas de Juscelino Dourado e João Santana. A Odebrecht e Marcelo Odebrecht não quiseram comentar. Palocci foi um dos nomes mais importantes na fase em que o poder do PT em Brasília parecia resistir a qualquer desafio ou a qualquer escândalo. Vamos ao vivo, então, a Brasília. Lá está Geisa Duarte. Geisa, boa noite. A prisão de Palocci não foi exatamente uma surpresa para quem acompanha as investigações, Geisa, mas sacudiu a política aí. Isso mesmo, William. Boa noite a você e a todos. A notícia da prisão de Palocci movimentou Brasília exatamente porque é mais um nome de peso do PT atingido pela Lava Jato. Médico de formação, Palocci se filiou ao partido muito cedo, em 1981, um ano depois da criação do PT. Foi coordenador de campanha dos 2 ex-presidentes petistas. No governo Lula, foi ministro da Fazenda, onde conquistou a confiança do mercado financeiro. Palocci foi acusado de envolvimento num escândalo de quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, que testemunhou visitas de Palocci a uma casa de lobby e encontros em Brasília. Foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. No governo Dilma, assumiu a Casa Civil, mas deixou o cargo 6 meses depois, em meio a denúncias de que teria acumulado patrimônio incompatível com a renda. A prisão de Palocci gerou reações favoráveis por parte daqueles que consideram que esse era um caminho natural, até mesmo esperado, já que Antônio Palocci tinha uma relação muito próxima com a cúpula do PT.
mas também houve protestos por parte de políticos de partidos que apoiavam os governos dos ex-presidentes petistas. Vamos ver. É uma investigação que vem de longe, né? Sabe-se que desde o ano passado Palocci era alvo da Operação Lava Jato. E revela essa prisão que a Operação Lava Jato está chegando ao núcleo central do esquema de corrupção. Ele era o principal elo de ligação do governo e do PT com o empresariado brasileiro. Ou a Operação Lava Jato acorda e dá um rumo às suas investigações, ou então vai ficar nítido mais do que já está a tendenciosidade, não é? Então é lamentável que isso aconteça. Acho que a Operação Lava Jato ela tem o apoio do Brasil inteiro, de todos os segmentos. O que não pode fazer é ela continuar mirando apenas um lado e agindo da forma como vem agindo muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, à margem da lei. Geisa, quem teve grande destaque hoje foi a figura do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Num evento, num ato de campanha eleitoral no domingo, ele disse na rua que haveria nova ação por parte da Lava Jato. Acabou sendo chamado pelo presidente Michel Temer, em bom português. Levou uma bronca. Mais ou menos isso, William. A fala do ministro da Justiça ontem, há uma semana das eleições municipais, irritou o presidente Michel Temer porque permitiu a interpretação de que um ministro do governo recebeu informação privilegiada, antecipada, sobre essa fase da Operação Lava Jato que resultou na prisão de Antônio Palocci. Vamos dar uma olhadinha agora no que disse ontem o ministro da Justiça. Pode ficar sossegado, pode chegar, é apoio total à Lava Jato. Tanto que falam, e você vê, sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. A repercussão foi ruim e aí hoje cedo o presidente Michel Temer conversou por telefone com o ministro Alexandre de Moraes e disse que estava irritado, reclamou, mas ouviu as explicações do ministro, que disse que considera que foi mal interpretado. Ele negou que tenha recebido informação antecipada, mas de qualquer forma teve que dar uma entrevista coletiva para tentar esclarecer o episódio. Não foi palpite, foi uma afirmação. E eu reitero aqui que da mesma forma que durante todas as semanas, desde que eu assumi, houve operações e iria continuar tendo operações. O que ocorre é que o jornalista ele truncou uma conversa de quase 20 minutos que eu tive com os movimentos, ele truncou e criou uma conversa que foi muito maior. A Polícia Federal divulgou uma nota hoje dizendo que, assim como em todas as outras operações, foram quase 500 esse ano, não informou antecipadamente o Ministério da Justiça. A oposição não se convenceu e entrou com uma representação contra o ministro da Justiça na Procuradoria-Geral da República e quer que ele vá ao Congresso dar explicações. Oficialmente, a assessoria do Palácio do Planalto diz que o assunto foi esclarecido, mas gerou mal-estar sim, porque o governo Temer vem se esforçando para tentar sinalizar que não pretende interferir na Operação Lava Jato. Amanhã, o presidente Michel Temer tem uma reunião ministerial que já estava marcada antes, mas ele deve aproveitar a oportunidade para dizer aos outros ministros o que disse hoje ao ministro Alexandre de Moraes, que é preciso afinar o discurso. Os ministros, quando falam em nome do governo e, por isso, precisam ter muito cuidado com o que dizem. William. Geisa, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília.